Olá, o Entre Linhas de hoje celebra os 100 anos de nascimento de José Saramago, único prêmio Nobel de Literatura de língua portuguesa. Ele nasceu na aldeia de Azinhaga. De origem pobre, trabalhou como serralheiro, mecânico, desenhista, funcionário público e jornalista. Seu romance de estreia, Terra do Pecado, saiu em 1947, mas foi a partir de 1976 que Saramago começou a publicar uma série de livros, como o Memorial do Convento, O Ano da Morte de Ricardo Reis e o Ensaio sobre a Cegueira, que lhe deram reconhecimento mundial. Nascido em 16 de novembro de 1922 em Azinhaga, povoado da província portuguesa de Ribatejo, Saramago exerceu trabalhos manuais e cargos administrativos até escrever seus primeiros romances. A Viúva, que por razões editoriais contestadas pelo escritor saiu em 1947 com o título Terra do Pecado, e Claraboia, que só seria publicado após sua morte. Insatisfeito, Saramago abandona a prosa de ficção, trabalha numa editora, faz traduções, atua como jornalista e publica livros de poesia. Só 30 anos depois da estreia no romance, volta a publicar nesse gênero, lançando Manual de Pintura e Caligrafia e Levantado do Chão, uma obra que retrata as lutas dos camponeses do Alentejo e que já traz as marcas de seu estilo de maturidade. Frases ondulantes que abolem muitas marcas de pontuação, mesclando o fluxo de consciência e uma oratória dialética. Aos poucos, romances concentrados na história e na cultura portuguesa, como o Memorial do Convento, O Ano da Morte de Ricardo Reis, A Jangada de Pedra e História do Cerco de Lisboa, dão lugar a obras de caráter mais alegórico, como Ensaio sobre a Cegueira, A Caverna e As Intermitências da Morte, em que o escritor e comunista convicto investiga o impacto ético e existencial da sociedade pós-moderna, ao mesmo tempo hipertecnológica e atravessada pelo irracionalismo. As polêmicas a partir da publicação de O Evangelho segundo Jesus Cristo, parábola considerada herética e ofensiva à religião, levam Saramago a deixar Portugal em 1993 e a residir em Lanzarote, nas Ilhas Canárias, com sua segunda mulher, a espanhola Pilar del Rio. Mas o Prêmio Nobel de Literatura atribuído a Saramago em 1998 transforma o escritor insular num autor universal, que percorre o mundo fazendo conferências e lançando livros. Essas andanças e o cotidiano em Lanzarote estão retratadas em José e Pilar, documentário do diretor português Miguel Gonçalves Mendes. E a obra ficcional de Saramago também ganhou as telas com os filmes Ensaio sobre a Cegueira, do brasileiro Fernando Meirelles, Embargo, adaptação de um conto do livro Objeto Quase, pelo português Antônio Ferreira, e O Homem Duplicado, do canadense Denis Villeneuve. He looks exactly like you. O português José Luiz Peixoto conheceu José Saramago em 1997, quando pediu ao escritor um autógrafo no seu exemplar de Memorial do Convento. Pouco tempo depois, aos 27 anos, Peixoto se tornou o mais jovem escritor a vencer o prêmio literário José Saramago, com o romance Nenhum Olhar. Mais uma vez, os José se encontram, agora em Autobiografia, romance de Peixoto, no qual Saramago é uma personagem. Autobiografia é um romance cujo protagonista recebe a incumbência de escrever uma biografia do Saramago, que também é personagem do livro. Afinal, do que se trata aqui? A que gênero pertence esse livro? Este livro acaba por logo colocar a questão do género, chamando-se autobiografia, mas na verdade sendo um romance, portanto existindo aí uma certa ironia, que ao mesmo tempo também acaba por ser um cruzamento, também acaba por propor logo uma certa dimensão híbrida, e isso vem na sequência de outros elementos que também constituem este livro, e que são o cruzamento entre várias entidades e identidades. No caso, por exemplo, de José Saramago,
que, claro, é uma pessoa, não é? Todos temos essa memória de José Saramago, mas que aqui é uma personagem e, ao mesmo tempo, também o narrador, que em alguns momentos assume também ele próprio várias identidades e coloca um pouco em jogo todas essas dimensões. Este romance coloca muito diretamente estes questionamentos da própria literatura, o que aos meus olhos faz sentido na medida em que José Saramago, sendo o protagonista, sendo uma personagem central, convoca imediatamente a própria literatura. Algum livro do Saramago inspirou você do ponto de vista da estrutura? Há vários livros de José Saramago que acabam por ter uma relação estrutural com este romance autobiografia. O Ano da Morte de Ricardo Reis acaba por ser um dos exemplos que surge, uma vez que também faz esse tratamento de um outro autor, no caso o heterónimo de Fernando Pessoa, mas também com referências ao próprio Fernando Pessoa e à sua obra, à Lisboa de Fernando Pessoa, com certas ligações, certas propostas que têm muito que ver com essa intertextualidade, mas existem outros casos. Um deles é, por exemplo, Todos os Nomes, um romance que é muito forte no que diz respeito a certos elementos que estão presentes no livro, ou O Homem Duplicado, que também tem uma reflexão muito grande sobre a própria ideia de duplo, que aqui também é muito visitada, ou no que diz respeito a reflexões sobre a própria literatura, o Manual de Pintura e Caligrafia, que é até um objeto um pouco difícil de qualificar em termos de género. Você citou o manual, em grande parte porque o José, o protagonista do seu livro, que escreve a biografia do Saramago, ele também vive uma crise criativa que de alguma maneira está contida no manual. A crise criativa da personagem do romance autobiografia e as crises criativas em geral na literatura acabam por ser um pretexto para justamente visitar a natureza da própria escrita, que em grande medida é sempre uma crise criativa, ou pelo menos é sempre o ultrapassar de uma crise criativa. Porque, de certa forma, quem escreve, parece-me, tem de colocar a si próprio o desafio de ultrapassar algo que vai além daquilo que lhe é mais natural e mais fácil. E, ao fazê-lo, tem sempre de ultrapassar os seus próprios limites. O programa de hoje é dedicado a José Saramago e é por isso que eu vim para um outro cantinho da minha estante, um outro ângulo da minha biblioteca, porque eu quero dar destaque para esse nicho aqui, que é onde eu guardo os meus livros de José Saramago, inclusive uma miniaturazinha dele sentado, pensativo, com cara de poucos amigos, mas sempre com muita coisa para nos dizer. E com certeza o romance ideal para começar a ler José Saramago é esse aqui, ó, O Ensaio sobre a Cegueira. Parece um livro difícil, a narrativa dele, o estilo do escritor impressiona um pouco, intimida por causa do uso incomum da pontuação e pelo pouco gosto que ele tem em fazer quebras de parágrafos. Então, normalmente os romances dele são assim, esses blocos de texto, mas por incrível que pareça, a leitura desse livro é fluida. Outros livros que eu considero fascinantes na obra do José Saramago são aqueles em que ele faz paródias religiosas e releituras dos textos bíblicos com um olhar mordaz e bastante crítico que Saramago teve ao longo de toda a vida. O mais recente dele é o Caim, em que ele faz toda uma releitura do livro do Gênesis, só que contado sob o ponto de vista de Caim depois
que ele foi amaldiçoado por ter assassinado Abel. Mais famoso ainda dentro desse gênero das releituras religiosas é o Evangelho segundo Jesus Cristo. Aqui ele está contando os evangelhos tradicionais dos 4 evangelistas consagrados sob o seu próprio ponto de vista e trazendo a perspectiva de um Jesus histórico, de um Jesus que precisa se confrontar com os contraditórios da alma humana, inclusive da sua própria. E um outro lado da obra de José Saramago que a gente pode destacar é a do romance histórico. Em diversas oportunidades ele voltou no tempo para contar, seja a história de seu Portugal, né? Por exemplo, aqui no ano da morte de Ricardo Reis, em que ele toma emprestado esse heterônimo do Fernando Pessoa para voltar ao ano de 1936, época de ascensão do nazifascismo e do salazarismo lá em Portugal. E tem também, a gente não pode deixar de destacar, esse que é considerado a obra-prima de José Saramago, um livro muito, muito, muito especial chamado Memorial do Convento. Aqui ele volta até o século XVIII, na época da construção de um mega palácio para trazer personagens fictícios, um casal de apaixonados muito, muito, muito encantador e um personagem histórico que de fato existiu, que era um padre inventor, famoso por ter inventado a primeira máquina de voar. Era o padre Bartolomeu de Gusmão, que inclusive era nascido aqui no Brasil. Então veja como a obra do Saramago tem conexões aqui com o Brasil, seja do ponto de vista histórico, seja da nossa religiosidade compartilhada, seja porque ele trata de temas que afinal de contas são universais. Um beijo, gente. A gente se vê no próximo encontro. Até mais. Depois do intervalo, você vai conhecer o homem por trás da escrita vigorosa e original de livros como o Evangelho segundo Jesus Cristo e As Intermitências da Morte. A gente conversou com a filha do escritor, Violante Saramago, e com sua última companheira, a jornalista Pilar del Rio, a quem Saramago costumava dedicar suas obras-primas. O Entre Linhas volta já. Para além da premiada obra literária, Saramago era conhecido também por suas críticas ao sistema capitalista e pelo seu ateísmo, o que fez com que seu romance O Evangelho segundo Jesus Cristo, de 1991, provocasse incômodo na igreja e nas autoridades portuguesas. Para entender um pouco melhor essas outras facetas do escritor, o Entre Linhas conversou com sua filha, Violante, e com sua companheira dos últimos anos de vida, a jornalista espanhola Pilar del Rio. Escrevidão no vento, convencida que eu escrevi. O seu livro se intitula De Memórias Nos Fazemos. Que tipo de recorte de memórias está contido aqui em relação ao seu pai, José Saramago? São memórias, algumas de criança mesmo, outras, enfim, de mais adolescente e mesmo memórias de adulta. E ao mesmo tempo, porquê é que eu faço isto? Porque eu acho que, estando a falar de um centenário, faz sentido falar de toda a vida, não é? Evidentemente que há a vida que eu não posso testemunhar. É a vida antes de nascer. Eu não tenho nenhuma forma de inventar, como é claro. Sempre vivi com os meus pais. Portanto, ter uma casa onde havia um escritório, para mim era natural. Ter livros nas prateleiras era natural. Ter quadros nas reproduções, claro, mas era natural. E nas 3 casas onde nós vivemos, em Lisboa e na Parede, era sempre isto que havia. Não é? O meu pai nunca me deu bonecas, o meu pai nunca me deu vestidinhos, nunca me deu fitinhas nem lacinhos para o cabelo, nunca me deu nada disso, mas dava-me livros. E, portanto, só mais tarde é que eu comecei a perceber que isto não era assim em casa das minhas amigas. E como foi a vivência dele no período final do salazarismo? A vivência dele era a vivência de todos nós, era uma vivência de grande resistência, de grande luta, de grande confronto de ideias. O meu pai era do PCP, eu era do MRPP, que era uma força de extrema-esquerda, e evidentemente que a gente não acertava uma coisa com a outra. E, portanto, tínhamos discussões fora de casa e tínhamos dentro de casa. Um dia o meu pai telefona-me e diz-me, olha, vamos almoçar. Vamos. E pronto, foi como se tivesse estado na véspera com ele. E aquilo que para mim é das coisas mais significativas do ponto de vista de solidez da relação entre mim e o meu pai, é que um dia estamos, eu, meu marido e os meus filhos, no Natal, a Lanzarote,
O escritório dele era no primeiro andar, ele desce a escada com um molho de folhas A4 na mão, vem direto a mim e diz-me: toma, acabei de escrever, era um ensaio sobre a lucidez. E quando a gente recebe isto do pai, diz: caramba, ele tem consideração por mim. Pilar, a intuição da ilha se inicia com uma pergunta do Saramago, que é: e se fôssemos morar em Lanzarote? Que é uma pergunta que a senhora equipara a outras perguntas que deflagram romances dele. Que impacto teve essa mudança para Lanzarote na obra de Saramago? Y él decía: Lanzarote, de alguna manera, cambió mi estilo. Esas son reflexiones de Saramago, pero ahora, tantos años después, podemos decir que si él continuara a vivir en Lisboa, seguramente no habría tantos libros de José Saramago en la literatura. Que Lanzarote le ayudó a escribir, a tener otra relación con el tiempo, que pasaba por ser un ciudadano activo en todo el mundo, pero que también cuando estaba allí trabajaba y escribía como si el tiempo tuviera otra dimensión. Mas o seu livro também descreve algumas razões objetivas para essa mudança, né? São problemas com a censura, com uma certa hostilidade do governo português, né? O que aconteceu exatamente? Me produce nojo recordar eso, porque un gobierno democrático, como era el gobierno de Portugal, era un gobierno conservador, pero democrático, y de repente adopta un sistema de censura como si viviera en la Edad Media y hubiera Inquisición. Y dicen: no, es que o Evangelio segundo Jesucristo ofende a los portugueses, es que o Evangelio según Jesucristo es un libro que ofende a Dios. Y entonces, en un alarde de ingenio, el gobierno de Portugal en la altura dice: y además es un libro que está mal escrito. Ahí dio la gargallada general, es decir, ¿qué? Un gobierno de Portugal ahora también es crítico literario, es inquisición religiosa. Eso es un absurdo de un gobierno presidido por una persona que no sabía lo que era la literatura y que fue un error que posteriormente el continuador de ese gobierno del mismo partido pidió disculpas, pero ya Saramago ya estaba afincado en Lanzarote. A casa de Lanzarote é referida sempre como a casa, em itálico. E é um espaço ao mesmo tempo íntimo para os amigos, assim como o seu livro é escrito para os amigos, de certa maneira, né, como está escrito, mas também é um espaço mítico, porque é como se marcasse justamente essa nova fase, essa fase dos livros que ele escreve em Lanzarote. O que é a casa? Espacio mítico, adoré. Espacio mítico, nunca tenía pensado que pudiera ser un espacio mítico. Es la casa de José Saramago, pero es una casa muy simple, sin ningún aparello de lujo. Y sin embargo, de alguna manera, se convirtió en un lugar de última instancia para muchas personas que cuando no conseguían resolver conflictos pedían que Saramago interviniera, procurando desaparecidos en conflictos de guerra, por libros que querían publicar, llegaban escritores, llegaban profesores, llegaban doctorandos, llegaban activistas. A Intuição da Ilha tem capítulos intercalados dos cadernos de Lanzarote, do Saramago, ou seja, os trechos das memórias, do diário que ele escrevia na ilha. Então, de certa maneira, há uma alternância entre as memórias dele e as suas memórias. Quer dizer, tem a sua Lanzarote também aqui. Procuré no apañar demasiadas cosas de Cuaderno de Lanzarote para no repetir, pero lo que quería contar era en qué ambiente se escribieron determinados libros, qué pasaba en la isla y qué pasaba en su casa desde un punto de vista de cotidianidad. Es decir, no está en mi memoria, yo no aparezco en el libro, es
la vida de José Saramago en Lanzarote, su trabajo, sus militancias, sus amigos. Y eso escrito desde una posición de cotidianidad. Para fechar essa edição especial em homenagem ao centenário de nascimento de Saramago, a gente relembra agora a entrevista que o escritor concedeu ao Entre Linhas em 2008, quando ele veio pela última vez ao Brasil para o lançamento mundial do romance A Viagem do Elefante. 2 anos depois, Saramago morreria em sua casa em Lanzarote, nas Ilhas Canárias, aos 87 anos. Até a semana que vem. Me parece que seus livros, que têm muitas vezes um caráter alegórico, partiram de um enraizamento maior em Portugal, no caso do Memorial do Convento, Jangada de Pedra, né, que diz respeito à Península Ibérica, para alegorias mais apontadas para o futuro de uma realidade mais moderna, mais contemporânea, caso da Caverna, caso do Ensaio sobre a Cegueira. Então, eu gostaria de saber qual é o processo que se deu ao longo aí da sua obra nesse sentido. Não resultam de uma deliberação em que eu digo isto sim, isto talvez, isto para mais tarde. Quando eu acabo um livro, fico sempre, não tenho qualquer ideia para ir para outro. E fico à espera que essa ideia surja, até hoje, felizmente. Mas, enfim, lá chegará o dia em que se acabam as ideias e quando se acabarem as ideias, acaba-se o escritor. Se é que o escritor não acaba antes que se esgotem as ideias. Over 90% of the population has been infected with an epidemic of blindness. O Ensaio sobre a Cegueira, que é o primeiro livro onde se nota essa mudança, digamos, nasceu-se nas circunstâncias mais prosaicas que se pode imaginar. Eu estava num restaurante, casualmente estava sozinho, e de repente fiz a mim mesmo esta pergunta: e se nós fôssemos todos cegos? E imediatamente eu encontrei a resposta: mas nós somos todos cegos. Do processo, no caso da caverna, é alegórico só porque, enfim, debaixo do centro comercial, desse gigantesco centro comercial, encontra-se a caverna de Platão. Mas mesmo que não existisse no livro a caverna de Platão debaixo do centro comercial, enfim, a denúncia de que ali se faz seria idêntica. E talvez já não lhe chamássemos alegoria, não sei. As intermitências da morte também não o vejo como uma alegoria, é simplesmente uma demonstração. Se a morte acaba, não se pode viver. É muito simples. O caráter alegórico fica bastante marcado pela violação das leis naturais, seja no deslocamento de um pedaço de terra, seja na cegueira coletiva. Claro. Mas então reparem, então nesse caso vamos por aí, e eu admito, a tendência ou a tentação alegórica é muito mais antiga que o Ensaio sobre a Cegueira, porque se na Jangada de Pedra a Península Ibérica se separa da Europa e vai navegando por aí até ficar entre o Brasil e a África, pois sim, seja uma alegoria. A Viagem do Elefante é uma alegoria? Ou é um romance histórico? Ou nem uma coisa nem outra? Uma vez isso foi dito, que é a morte que dá sentido à vida. Não creio que dê sentido à vida se a vida não teve tempo para ganhar um sentido, não é a morte, enfim, que lhe vai dar. Mas esse livro talvez não existisse se não fosse uma circunstância ligada à morte do elefante, que é o facto de lhe terem cortado as patas da frente para fazer delas uns recipientes para pôr os guarda-chuvas e coisas assim. Então, o que eu pensei é isto. Este elefante também se fez uma viagem de Lisboa a Viena, uma viagem complicada, algumas vezes, e foi recebido como uma espécie de maravilha da natureza, porque os austríacos nunca tinham visto um elefante na vida. E tem este triste fim, não é ter morrido, porque morrer já sabemos que, enfim, que temos que morrer todos. Mas aquela coisa de aquelas patas potentes que palmilharam todos aqueles milhares de quilómetros, que atravessaram os Alpes no inverno, tudo aquilo, e acaba tristemente, quase ridiculamente, aquilo para pôr as bengalas e os guarda-chuvas.
O senhor sempre se declarou um marxista, sempre teve uma postura muito engajada ideologicamente, e nós vivemos hoje um momento em que se define como a era da morte das ideologias. A ideia da morte das ideologias é uma ideologia? Em primeiro lugar, é uma ideologia, evidentemente, isso está claríssimo. Nós, como seres finitos, que é o que somos, não temos muitas condições para declarar a morte de uma coisa ou outra, disto ou daquilo, não é? Marx nunca teve tanta razão como hoje. Fui convidado para ir ao programa do Bernard Pivot. E, a certa altura, lá saiu a pergunta: como é que você, depois disto e daquilo e daquele outro e tal, do muro de Berlim e do que se passou na União Soviética, continua a ser comunista? E eu, que nunca tinha pensado numa resposta diferente daquela que costumava dar, enfim, sou comunista, acabou. Disse: você sabe o que é que eu sou uma espécie de comunista hormonal? Eu disse: o que é isso, comunista hormonal? É que eu nasci com uma hormona, da mesma maneira que é por causa de uma hormona que me cresce a barba, eu nasci com uma hormona que quer eu queira, quer não queira, faz de mim um comunista. Ser comunista é um estado de espírito. É um estado de espírito. E o que aconteceu, por exemplo, na União Soviética foi isto. É que estavam a governar a União Soviética pessoas que de estado de espírito não estavam nada apetrechados. Tinham perdido, se alguma vez o tiveram. O seu ensaio sobre a cegueira foi adaptado para o cinema dentro de um universo, de uma máquina que é uma máquina capitalista, que é a máquina cinematográfica. Como é que o senhor lidou com isso, sendo um convicto, um marxista convicto? Vamos lá ser sérios. A edição também é uma máquina capitalista. O que é que vocês... Acha que há qualquer coisa fora da máquina capitalista? O Fernando Meirelles sabe e pode confirmá-lo que eu não interferi em rigorosamente nada do seu trabalho. Tal como não admito que interfiram com o meu, também eu não vou interferir com o trabalho alheio. Quando eu percebi que havia ali uma intenção séria de respeitar aquilo que o livro dizia e não o transformar num objeto de consumo vulgar, grotesco, a partir desse momento eles tiveram carta branca para fazer o que queriam.